Falando de política, mas agora com a colunista do GC+, professora Carla Michele Quaresma, que já está aqui com a gente. Professora Carla, muito bom dia, seja sempre bem-vinda aos estúdios do Ceará no Ar. Bom dia a você, Alexandre, bom dia a todas as pessoas que nos acompanham. Bem, vamos começar falando sobre esse assunto, né? Que a gente acabou de assistir a reportagem, essa história de voto auditável, mas o voto já é auditável no Brasil. Eu acredito, professora, que contar 150 milhões de cédulas manualmente seria algo muito mais problemático do que realmente auditar as urnas eleitorais, como o que já acontece, né? É algo muito complicado que daria margem aí para uma série de contestações, não é isso? É claro, nós temos que considerar que cada país desenvolve um sistema eleitoral e cria mecanismos para aferir essa vontade popular. E aqui no Brasil nós tivemos um avanço bastante significativo com a introdução das urnas eletrônicas, não só pela celeridade na apresentação dos resultados, mas também pela diminuição da possibilidade de manipulação desses resultados. Então, obviamente que foi um sistema adotado para atender uma necessidade do povo brasileiro, é um sistema seguro, nunca houve nenhuma prova que mostrasse o contrário, mas claro, isso obviamente que é suscetível também ao debate. O presidente da República questiona muito esse sistema e aí, claro, contando com esse apoio da Câmara dos Deputados, agora consegue levar essa discussão para o plenário da Câmara dos Deputados. Há uma certa discussão ainda, uma incompreensão em relação ao que vai acontecer na Câmara dos Deputados, mas é possível que o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, consiga encontrar aí alguma saída intermediária, tanto para contemplar os interesses do presidente da República, mas também para agradar os deputados, porque já passou por uma comissão, o projeto foi rejeitado. Então, vamos esperar para ver o que essa votação nos apresentará. Agora, professora, tem torta de climão hoje em Brasília, não é? Porque isso vai estar em votação, junto com a votação do Distritão, e vai ter blindado do Exército passando na frente, não é? Ali na Praça dos Três Poderes, desfilando, seria para entregar um convite para o presidente Jair Bolsonaro, algo que acontece, não é, tradicionalmente, mas nunca aconteceu dessa forma e, coincidentemente ou não, caiu no mesmo dia dessa votação aí tão importante, não é? Se fosse no mundo social, nós diríamos é uma coincidência. No campo da política não existem coincidências. Os atos, eles são pensados com um objetivo. E aí, obviamente, que isso também pode ter um impacto muito grande do ponto de vista da autoridade. O presidente, por diversas ocasiões, inclusive, chegou a dizer que não teria eleição no Brasil caso não houvesse esse voto auditado fisicamente. Então, é uma demonstração, obviamente, que o presidente da República pode estar disposto a outras coisas. Em relação ao Distritão, é importante salientar que muitos analistas políticos consideram essa necessidade de aproximação dos representantes, dos representados, mas nós temos que considerar também que o Distritão ele pode aumentar ainda mais um problema muito sério da democracia brasileira, que é a personalização do poder. Aquelas figuras que acabam tendo uma maior visibilidade, tendo currais eleitorais, se favorecem do modelo chamado aí de, eufemisticamente, de distritão. Então, é importante também uma mudança significativa que pode alterar a forma como nós escolhemos os nossos representantes para o parlamento. Agora, professora, na tentativa de provar aí essas supostas fraudes no sistema eleitoral brasileiro, o presidente Jair Bolsonaro, em uma live, revelou dados de uma investigação sigilosa, algo que simplesmente não poderia ter feito, não é? Porque o presidente, qualquer pessoa não poderia estar vazando dados de uma investigação sigilosa. E agora, inclusive, ele pode ser investigado por conta disso, ele, um deputado federal, mas isso vai depender da autorização do STF. Agora, dessa relação que o presidente anda com o STF, é muito provável que venha aí uma resposta de lá para cá, digamos assim, não é? A tensão, ela sofreu uma escalada na semana passada, inclusive com o presidente do Supremo Tribunal Federal, que tinha um encontro com os chefes de poderes, cancelando esse encontro. Então, realmente houve essa tensão muito grande, mas é importante dizer que essa tripartição ela funciona muito bem na teoria. Lá no livro de Montesquieu, O Espírito das Leis, é tudo perfeito. Na prática, nós temos realmente aí uma certa dificuldade
de estabelecer quais são os limites precisos de cada um desses poderes. O importante é que haja essa convivência democrática, que os poderes tentem trabalhar de acordo com essa harmonia para garantir, obviamente, que os princípios republicanos sejam respeitados. E, claro, nós temos que considerar também, dentro do que você colocou, Alexandre, que o presidente da República ocupa uma função importante. Ele é chefe do Estado brasileiro, ele representa os valores de uma nação. Então, quando o presidente atua de forma agressiva, muitas vezes violenta em relação a membros de outros poderes, ele não fala como um simples cidadão, ele fala como chefe do Estado brasileiro e, obviamente, que isso causa muita preocupação. Agora, nessa semana, o presidente Bolsonaro vem ao Ceará. Na próxima semana é a vez do Lula visitar o Ceará, né? A gente tem aí os dois principais candidatos, digamos assim, né, nessa pré-eleição aí polarizada, né? A gente espera que surjam aí outros nomes nessa disputa, mas os dois vêm ao Ceará, um na semana, outro na outra, né? Já mostrando aí o interesse deles pelo público cearense, pelo eleitor cearense, né? Principalmente porque no Ceará nós temos um presidenciável que na eleição passada acabou tendo a maioria dos votos do Estado. Então é muito importante que esses pré-candidatos, porque ainda não existem candidaturas oficiais, mas que eles também tentem criar as suas bases eleitorais. E aqui no Ceará nós temos, obviamente, essa disputa aí, sobretudo por causa da provável candidatura do Ciro Gomes. E aí, claro, também outras medidas estão sendo adotadas, além dessas negociações. O presidente Bolsonaro já está atuando aí no sentido também de desenvolver mecanismos para agradar um público que oscila muito em relação a essa manifestação de popularidade do presidente da República, né? A aprovação desse novo auxílio, que era chamado de Bolsa Família, que agora vai receber outra nomenclatura, também tem essa perspectiva de agradar um público, sobretudo nortista e nordestino, que é o público que mais depende desse repasse feito pelo governo federal. Bem, falando do presidenciável Ciro Gomes que se reuniu com o Camilo Santana, né, o governador, que é do PT, né, então que fica sempre meio que dividido, né, ainda mais numa próxima eleição presidencial, que a gente pode ter aí, de um lado Ciro, do outro lado Lula, Camilo Santana, que é do partido de um, mas que sempre foi aliado do grupo político de outro. Será que ele vai se decidir ou vai ficar em cima do muro, como ele ficou em outras eleições, professora? Muito provavelmente no primeiro turno eleitoral, o governador Camilo Santana deva permanecer ali naquela posição mais diplomática, tentando agradar gregos e troianos, e ele conseguiu fazer isso em eleições anteriores. Muito provavelmente será o posicionamento no primeiro turno. No segundo turno, aí ele vai se posicionar mais abertamente, mais claramente em relação ao candidato que apoiará. Tá ok, então. Nós conversamos ao vivo com a professora Carla Michele Quaresma, colunista do portal GC+. Se você quiser mais informações, quiser entender mais do mundo da política, conhecer mais o que está se passando, afinal esse é um tema tão importante nas nossas vidas, acesse gcbais.com.br. Mais facilidade ainda, mais praticidade, ali do lado da professora, tem um QR Code. Você aponta a câmera do seu celular para esse QR Code, você vai ser direcionado automaticamente para a coluna da professora Carla Michele Quaresma, cientista política. Professora, muitíssimo obrigado mais uma vez. Ótima semana para a senhora. Excelente semana a todos. Agora são 8 horas.